audiência pública, deputada. Estamos de volta ao plenário 4 com a continuação dos trabalhos da Comissão de Fiscalização. Hoje, os deputados discutem uma polêmica em torno de duas taxas estaduais inclusas na cobrança do DPVAT. A grande questão é de que forma será cobrado esses serviços, pelo consórcio de seguradoras ou por um convênio já estabelecido entre elas e o DETRAN. Vamos acompanhar o andamento da reunião. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes, autor do requerimento que deu origem a essa reunião, para suas considerações iniciais. Senhor presidente, senhores deputados, nossos convidados, agradecer a oportunidade da gente poder aqui aprofundar um pouco mais nesse debate do projeto de lei 3.968 que nós estamos debatendo na casa, que ainda está encerrou a discussão, nós estamos em primeiro turno de votação. Nós temos algumas emendas que queremos debater, mas, como já anunciamos anteriormente, tem um item importante desse projeto de lei, obviamente o projeto que trata de várias isenções, benefícios fiscais, incentivos fiscais do Estado a vários setores da economia mineira. Tem um assunto que tem chamado a nossa atenção, que é o artigo 94 com relação ao DPVAT. Nós já debatemos aqui que, por aprovação desta casa, há uma lei que deixa muito claro a cobrança que o Estado de Minas Gerais deve fazer, obviamente aprovado por lei, então, às seguradoras para repasse de recursos referente aos serviços de informação do banco de dados que é gerenciado pelo governo do Estado referente ao seguro obrigatório. Então, nesse sentido, senhor presidente, a audiência que nós solicitamos, ela tem, neste caso, podemos aqui discutir o restante da lei, mas um caso muito específico de tratarmos esta questão que o governador, no projeto de lei, propõe a revogação do artigo onde acabaria com a taxa, com essa taxa. No parágrafo único, que proposta pelo projeto de lei, extinguiria então o seguinte texto: parágrafo único. Contribuintes de taxa de expediente prevista nos subitens 4.1 e 4.2 da tabela A, que são as sociedades seguradoras beneficiadas pelo DPVAT. O que representa isso? A emissão, o processamento e cobrança de documentos de arrecadação do DPVAT, por qualquer meio, com base em dados cadastrais consolidados e atualizados dos proprietários de veículos. 2.45. Fornecimento de dados cadastrais atualizados de proprietário de veículo automotor por qualquer meio para fins de cobrança do DPVAT. Ou seja, na lei em vigor, o Estado de Minas Gerais tem direito a receber parte desse recurso. Como aqui já relatamos, senhor presidente, as seguradoras entraram na justiça contra essa legislação, contra essa cobrança, e o Estado de Minas Gerais, na sua defesa, e aí nós vamos apresentar vários dos argumentos que o Estado alegou, venceu no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ou seja, além de garantir na lei, ele venceu essa ação que dá o direito do Estado receber. Uma das alegações e as informações que o Estado presta na sua defesa nos colocou num sinal de alerta e de muita preocupação. Que o Estado alega, na sua justificativa, que para o processamento de dados, para gerenciar todas essas informações, o Estado tem um custo estimado em 160 milhões de reais. Consta no processo de alegação de defesa do Estado referente à legislação, referente à defesa diante da ação que as seguradoras entraram contra o Estado. Diz assim: afirma o Estado de Minas Gerais que, abre aspas, prestar os serviços correspondentes às taxas examinadas não envolve apenas o ato de fornecer dados ou de emitir, processar e cobrar documentos, posto que previamente a tais atividades está a criação e a manutenção de um banco de dados que deve ser constante e permanentemente utilizado, de modo a garantir-se a confiabilidade do sistema, que deve sempre ser representativo
representativo de uma realidade atual, além da imprescindível segurança, tanto no que diz respeito aos próprios dados, como no tocante à permanência do sistema. Em caso contrário, tais procedimentos seriam de responsabilidade das seguradoras, exigindo certamente gastos muito superiores ao efetivamente cobrados. Como prova do alegado, diz o Estado, fez anexar a estes autos estudo elaborado pela Superintendência de Tecnologia e Informação da Secretaria de Estado da Fazenda, do qual consta que o custo da implantação e manutenção de cadastro de veículos e seus respectivos proprietários é de pelo menos 160 milhões de reais anualmente. A lei em vigor dá o direito ao Estado de receber não 160 milhões que cada um de nós contribuintes pagamos, mas algo em torno de 50 milhões. Estamos dizendo então que o Estado, pela lei atual, tem o direito de receber cerca de 1/3 desse valor. O que corresponde isso? Hoje, o seguro obrigatório que cada um de nós, cada cidadão que é proprietário de um veículo paga, que é algo em torno de exatamente R$ 105,65, deputado Adão. Este é o valor que cada um paga. E a composição desse valor tem lá claramente: R$ 4,15 desse montante corresponde ao custo da emissão, que ele chama emissão de bilhete, que é todo o gerenciamento dessas informações. Esses R$ 4,15 que cada um de nós, cada um que nos acompanha, paga, vai para o fundo, vai para as seguradoras, e a título de compensação pelo serviço que o Estado presta, e se é que não presta, eu não entendo, porque o Estado alega aqui claramente na ação judicial, será que ele enganou a justiça? Ele diz que prestou, e presta essa informação e tem um custo. Então, quando o Estado diz claramente que presta esse serviço, que esse serviço tem um custo além da informação propriamente dito, mas de todo o cadastro e o sistema de informatização que ele tem que manter, que custa 160 milhões, e tem uma lei aprovada nesta casa, sancionada pelo governador, que diz que nós temos que cobrar e receber cerca de 50 milhões, o que nós estamos discutindo no projeto de lei, ora em tramitação, 3.968, é que o governador quer revogar este artigo, dizendo claramente que o seguinte: não quero receber 50 milhões. Então, nós tivemos uma reunião importante, quero aqui agradecer a liderança, a oportunidade da gente debater, mas o fato concreto é que as justificativas apresentadas e o motivo que levou o governo a abrir mão desses recursos continua nos deixando em preocupação e alerta na defesa do Estado. Eu falava agora há pouco no plenário, fui cobrado por alguns companheiros nossos, mas você está defendendo, você não é de oposição, você não está defendendo, você não tem que defender o contrário, não? Eu falei, não, nós temos que defender o Estado de Minas Gerais. Cada um de nós cidadãos pagamos. Se fosse uma discussão, vamos revogar a cobrança da taxa aos cidadãos, ou seja, nós estaríamos diminuindo o custo diretamente ao contribuinte, é uma coisa. Mas não, esse valor já é cobrado. Cada um de nós, ao pagarmos o seguro obrigatório, repito, nos R$ 105,65 que pagamos pelo seguro obrigatório, na sua composição, R$ 4,15 é referente a esse serviço, que está lá no montante, e que o Estado tem direito. Então, não tem jeito de não ser repetitivo numa situação dessa, porque é preocupante. Nós votamos a semana passada nessa casa mais de R$ 1 bilhão de empréstimo novamente do Estado, já são mais de 13 bilhões de reais que esse governo aprova de empréstimo. A gente sabe da dificuldade do governo com relação aos recursos. Nós vivemos um momento que a sociedade cobra cada vez mais uns investimentos do governo, e a justificativa de algumas alas do governo é com relação à falta de recursos, e nós estamos vendo um ato do governo de abrir mão de um volume significativo de recursos. São cerca de 50 milhões de reais que está sendo deixado, sim, sem uma justificativa real, concreta. Quando nós discutimos no projeto de lei isenções fiscais, benefícios, incentivos a título de
mostrando a necessidade que o Estado tem de investir, de apostar, de abrir, fazer com que os investimentos de vários setores da economia tenham incentivos, é uma coisa. Agora, fazer com que, dar incentivo às seguradoras, falando, não, eu não quero esse dinheiro, não. O que as seguradoras vão fazer? Aí dizer claramente, peraí, as seguradoras, nenhum Estado da Federação cobra isso. Então nós vamos perder na Justiça, nós vamos perder no Supremo Tribunal Federal. Aí assim, não tem condição, nós não temos bola de cristal, nós ganhamos no Tribunal de Justiça, em Minas Gerais, e podemos ganhar na esfera federal. Agora, se perder é outra história. O Estado teria que cobrar, se tem dúvida, se esse dinheiro não pode ser gasto e um dia vai ter que ser devolvido, que invista, que deposite em juízo, e lá na frente, quando ganhar a nação, vai ver se devolve ou se investe. O que não dá para aceitar é abrir mão de algo que é legal, é de direito, conquistado por voto aqui, né? Obviamente publicado pelo governador, mas conquistado também na Justiça, por uma defesa, quero parabenizar a Advocacia Geral do Estado, por uma defesa muito consistente, porque prova, por cada item, quais os motivos que levam o Estado a cobrar, quais os motivos que levaram o Estado a colocar em lei o porquê de fazer essa cobrança. Então, eu estou aqui, na verdade, usando os argumentos do governo do Estado ao se defender na Justiça com tanta veemência, com tanta convicção, com tantas provas de que há um alto custo para a emissão dessas informações, para a manutenção desses dados, e que nós estamos discutindo aqui que o Estado está abrindo mão desse recurso. Então, senhor presidente, essa audiência, eu confesso que eu tinha uma expectativa de mais representação, sem desvalorizar qualquer representante aqui, muito pelo contrário, quero vangloriar e agradecer, mas nós tínhamos expectativa que a audiência pudesse aprofundar o debate, né, tanto de parlamentares, quanto de mais representantes do governo, de cada setor, né? Mas, de qualquer maneira, quero registrar aqui mais uma vez o nosso representante, o diretor do DETRAN, que já se dispôs a vir aqui, está novamente. Nós fizemos um convite ao presidente do Sindifisco, que essa é uma questão que cabe ao Sindifisco também aprofundar, discutir com essa categoria e contribuir para a nossa reflexão, mas é um tema que há uma expectativa nessa casa que seja votado ainda essa semana esse projeto de lei, e que nós pudéssemos ter, mais do que uma decisão política do governo, que não deixa de ser legítimo, o governo tem total direito de dizer, nós não queremos, mas que os motivos e as alegações sejam mais claras, sejam anunciadas claramente, para que a gente, não só respeitando a posição legítima do governo de ter suas escolhas, mas tenha mais clareza e fundamentações técnicas, visto que os argumentos que o Estado coloca na ação judicial nos convence e convenceu muito bem o Tribunal de Justiça, que deu causa ganha ao governo do Estado nessa cobrança. Estou nesse sentido, senhor presidente. Fica aqui a nossa indagação, nosso questionamento e a expectativa que esta audiência nos traga um pouco mais de clareza, para que nos próximos dias, amanhã e quarta-feira, ao debatermos aqui na nossa comissão esse projeto, a gente possa defender e debater um pouco mais a fundo essa questão, até porque nós temos uma emenda que propõe o inverso, eliminar essa revogação que ora o governador propõe. Muito obrigado. Muito bem, então nós vamos ouvir agora o doutor Oliveira Santiago Maciel, diretor-geral do DETRAN de Minas Gerais, que terá até 10 minutos para a sua exposição. Senhores deputados, primeiramente quero agradecer pelo convite que nos foi dirigido. Estamos aqui na condição de servidor público e diretor do órgão executivo de trânsito do Estado, o DETRAN-MG, para prestar as informações que forem necessárias. Primeiramente, deputado Ulisses, eu quero informar o senhor que todo o nosso serviço de informática do DETRAN, de todos os projetos nossos, no ano, não representa 50 milhões. Então, para o senhor ter uma ideia que há um equívoco
aí na questão dessas avaliações de 50 milhões que custa a informação no DETRAN. Segundo, o DETRAN de Minas Gerais é o órgão que tem o menor valor no que diz respeito a essa informação para o seguro DPVAT, porque é o único estado da federação onde a FENASEG, através do seu grupo de seguradoras, coloca diretamente no banco. Nós fornecemos apenas uma vez no ano, no final do ano, nós fornecemos todas as informações para eles. Então, para o senhor ter uma ideia que esse custo está por demais superdimensionado, né? Então, é isso. Segundo, a questão do seguro DPVAT, eu já falei para o senhor, estive aqui com o senhor por mais de uma vez, com outros representantes do parlamento, até trouxe, inclusive, ofertei para o senhor um livro, onde fala que o seguro DPVAT é uma matéria exclusivamente de competência da União. A SUSEP, que é o órgão responsável para estabelecer os valores, e é fiscalizada pelo Ministério da Fazenda. Então, quando Minas Gerais, já pela segunda vez, reitera esse procedimento de estabelecer uma taxa em lei para a cobrança do seguro DPVAT, nós andamos na contramão dos demais estados. E nenhum estado da federação, como eu disse para o senhor, tem um precedente desse, nenhum. Então, quando nós fazemos isso, o que é que isso nos leva a acontecer? Por certo. Primeiro, aquilo que eu disse, nós fizemos questão de reunir com o Ministério, o pessoal do Ministério da Fazenda, da seguradora, da SUSEP, e eles foram categóricos. Minas Gerais, em prevalecendo a lei, o seguro em Minas Gerais, o seguro obrigatório em Minas Gerais, será mais caro para todo contribuinte. Não tem outra saída. Segundo, a questão nossa, que quando nós debatemos, para o senhor ter uma ideia, nós temos um exemplo característico. A Polícia Rodoviária Federal e o DENIT, nós fazemos todo o serviço para eles, não recebemos um centavo do serviço que prestamos, da informação, das cobranças, das multas deles. Por quê? Porque chegou um momento que os estados, e não foi somente a maioria dos estados, começaram a achar que poderiam cobrar cada vez mais dessa informação prestada aos órgãos. Sabe o que aconteceu? O DENATRAN foi lá e abriu o RENAINF. Hoje, um veículo nosso, multado em rodovia federal, em Minas Gerais, que deveria ter um convênio com Minas Gerais, com os demais órgãos dos demais estados, para que eles pagassem por essa informação, não recebemos um centavo. O DENIT e a Polícia Rodoviária Federal, pela mesma forma. Em razão desse desejo de querer arrecadar, de cobrar cada vez mais da informação. Então, eu acho que se nós prevalecermos nisso aqui, nós estamos caminhando nessa direção, porque essa informação está lá disponível, existe um convênio que o senhor conhece, tem cópia dele, o convênio está lá e foi estabelecido com o DENATRAN, não poderia ser estabelecido com o DETRAN, porque o convênio é com o DENATRAN, para fornecimento dessas informações. E, em contrapartida, as seguradoras fornecem para todos os estados da federação o documento único de trânsito, que é o CRV e o CRLV. Para o senhor terem ideia, esse ano nós temos aqui, em Minas Gerais, já representou R$ 4.522.803 da aquisição desses documentos, pago por eles. Além do que nós ficamos sem receber, porque existe um convênio, que é um convênio único para todos os DETRANs da federação, foi estabelecido um acordo com o pessoal, então eles retiram 1% do lucro das seguradoras para que os DETRANs possam investir na melhoria da prestação de serviço ao cidadão. Então, esse é o acordo que está previsto, inclusive no convênio com o DENATRAN e no convênio com os DETRANs, que está suspenso no caso de Minas Gerais. Então, para o senhor ter esse esclarecimento que me cabe fazer, em razão do conhecimento, da vivência que nós temos. Não estou aqui no intuito nem de defender as seguradoras, nem tampouco está, mas de esclarecer para cada um dos senhores o que é a realidade desta matéria. Qual é a realidade dessa matéria? Porque o que mais assusta a gente, deputado, isso sim, para o senhor ter uma ideia, os 5% que o DENATRAN recebe, só de Minas Gerais, no ano de 2002, representou 44 milhões de cruzeiros, de reais. Esse recurso deveria ser revestido em campanhas, em propagandas, no sistema de educação, portanto, para todos os estados da federação. Sabe quanto Minas Gerais recebeu? Nenhum centavo. E não foi Minas Gerais, nenhum estado da federação recebeu, porque isso é contingenciado pelo governo federal. O SUS recebeu, o ano passado, só em relação ao seguro Minas Gerais, 396 milhões de reais. E esse recurso do SUS deve ser repartido com os estados da federação.
né? E a gente não sabe se isso realmente está sendo repassado. Então, para o senhor ter uma ideia do contingente disso aqui, e como isso é transparente. Eu sei que isso aí está no site aí das seguradoras, está no site das secretarias aí que coordenam o SUS, tem todos esses valores lá. Eu acho que é nesse sentido que nós precisamos trabalhar. Eu gostaria de ter o apoio desta casa, no sentido de que esse recurso, sobretudo esse que vai para o Denatran, fosse revertido pelo menos um percentual, por mínimo que ele seja, para que a gente pudesse investir em educação para o trânsito, nas campanhas de mobilidade urbana, né, tão em voga no momento. Então, eu gostaria de dizer para o senhor, a princípio, seria isso. Adelmo. Deputado Adelmo Carneiro Leão. Eu só queria perguntar ao nosso convidado, que está considerando que se cobrar esse valor, esse convênio, isso implica em aumento do custo do seguro, se o senhor tem noção de qual é o lucro das seguradoras, qual que é o lucro das seguradoras em relação aos seguros que estão feitos hoje? Essa é uma pergunta. Porque também é uma afirmação de que quando o governo federal não repassa o recurso para Minas, há uma afirmação categórica: desse dinheiro não veio nada, né? Agora, do outro que a gente não sabe, a gente não sabe. Eu acho que aí nós temos um desafio de saber, porque certamente do SUS vem recursos para Minas Gerais. Porque senão fica uma questão assim, o governo do que a gente sabe que não traz, é como se a gente estivesse fazendo uma condenação a uma posição política em relação ao governo. Essa posição ela poderia ser mais consistente do ponto de vista de nós sabermos as relações governamentais, todas elas com o Estado de Minas Gerais, para efetivamente nós sabermos onde nós vamos cobrar do governo federal, para que ele também repasse os recursos, ao mesmo tempo que naquela parte que tem uma contrapartida do governo federal, vem recursos para Minas Gerais, a gente tem reconhecimento. Porque uma questão que tem sido complexa, né, em nome da atividade republicana, é que os recursos que vêm do governo federal para Minas Gerais, nem sempre eles são rotulados como recursos públicos federais. Eu estou vendo aqui uma série de recursos que vêm para equipamentos, para máquinas, para saúde, e que vem um rótulo como se fosse algo do Estado. Então, eu quero lhe fazer um contraponto nessa sua afirmação de que aquilo que a gente sabe que não vem o recurso que nós cobramos, eu compartilho da ideia que tem que vir, sim, para as campanhas, mas aonde que tem o recurso do governo federal, que a gente tenha também o conhecimento pleno de que recurso é esse. A minha inquietude é diante de um Estado que está enfraquecido do ponto de vista de recursos, né, onde há possibilidade, eu não estou de estabelecer qual que é o valor, se não são 50 milhões, são 40, ou são 30, ou são 2, que valor é esse que eventualmente, em função desse convênio, pode ser arrecadado em favor de Minas Gerais? E mínimo que seja esse recurso, né, se é legítimo e se é legal nós recebermos, abrir mão nesse momento em que o Estado está correndo atrás de empréstimos vultosos, e eu acho que também é uma generosidade desnecessária nesse momento. Mas eu quero fazer essas considerações aqui para que o senhor possa nos colocar também as suas reflexões diante disso. Pois bem, deputado, eu disse com relação, eu não critiquei a questão do SUS, eu falei os valores que recebe do SUS. Eu acho que o SUS, tanto é que está funcionando, ele é fiscalizado, inclusive, pelo próprio governo federal, então isso aí nós não temos nem teria competência, nem teria essa ousadia de falar com relação ao SUS. Eu falei com relação ao 5% do Denatran, que esse está lá especificado qual a finalidade dele e tudo, e que em todas as reuniões que nós temos dos diretores de Detrans, isso é uníssono. Esse recurso é passível de contingenciamento? Ele pode ser contingenciado se ele tem que ser repassado para Minas? Ele não é, ele tem sido com a gente, pelo menos a resposta que o Ministério da Cidade nos dá é essa. Olha, nós não podemos porque foi contingenciado. Então, todo ano tem sido isso aí. Essa, pelo menos, se é ou não é, isso aí não tem como saber. Mas a justificativa que nós temos recebido é nesse sentido. Certo? Qual outra pergunta que o senhor fez? Qual o ganho das seguradoras para, eventualmente, esse custo adicional desse convênio, ele ser transferido como ônus para o cliente que vai fazer o seguro? Não seria lógico, mantendo a lei e mantendo os ganhos das seguradoras, garantir que os seguros possam ser mantidos nos valores estabelecidos?
considerando hoje o ganho das seguradoras, ou elas não estão ganhando tanto assim nesse país? Não sei, esse dado aí eu não tenho. Eu acho que esse dado é fundamental para a gente, eventualmente, colocar como um contraponto de claro, que a gente quer que a seguradora, né, mantenha um seguro razoável para os clientes, de tal forma que não seja onerada se há uma lucratividade exorbitante, exagerada, acima do razoável, mesmo que haja essa lucratividade, ela possa ser compartilhada com os usuários. O valor, o lucro dessa seguradora não deve ser difícil, porque segundo a discriminação que eles fazem lá, o lucro chega a 1,2% do seguro líquido, do bruto, quer dizer, 1,2%. Então, isso se fizer com esses 5% corresponde isso, 1,2% deve ter como fazer esse valor aí, sabendo ter essa noção de qual o valor que é arrecadado por ele. Bom, desculpa aqui, são um cálculo de 7 milhões de veículos, é isso? 7 milhões de veículos. 7. Aí calcula mais ou menos isso, 4,15, que é a taxa que é cobrada, mais vezes 7. Da taxa, não... 7,50 por 7 milhões é 50 milhões. 52 milhões. Então não é tão pouco.